Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos iniciar o segundo bimestre. Pessoal que não conseguiu atingir a média no primeiro bimestre, vamos recuperar agora, certo? Não deixe de fazer as atividades propostas. Muitos alunos fizeram apenas a prova e deixam para trás as atividades, as trilhas, então se prejudica. Então, esse bimestre, vamos acompanhar direitinho. Vai ter uma novidade aí que é uma lista de atividades que vocês ou responsáveis vão pegar na escola, certo? Com a lista de questões e vai valer um ponto. Por exemplo, no meu caso, para essa semana, para essa quinzena, eu vou fazer a videoaula e referente a essa videoaula, vocês vão responder as 5 primeiras questões dessa lista de atividades, ou seja, da 1 até a 5, ok? Próximas videoaulas, aí eu vou dando as próximas instruções. Caso vocês já se adiantem a fazer as próximas, melhor ainda. Então, essa lista de atividade impressa que vocês vão pegar na escola é um ponto. A videoaula assistida junto com a atividade proposta, que geralmente ou é a apostila, junto com o caderno de atividades, mais um ponto. E 3 pontos será a minha avaliação, totalizando assim 5 pontos para essa primeira etapa, ok? Então vamos lá iniciar. Capítulo 19, particularmente é um assunto inicialmente fácil, certo? Vai aumentando um pouco aí, mas no geral é até melhor do que o assunto passado. Página 4, Fundamentos da Eletricidade 1, Grandezas Vetoriais. Nesse ponto de partida, né, que eu vou iniciar, tem aí o mapa do Brasil à noite. Nós conseguimos ver uma parte iluminada e outras não. Tópico 1. Na imagem que retrata o Brasil, qual região está mais iluminada? Procuro justificar essa observação. Pelo mapa que nós conseguimos ver, né, a parte de São Paulo, a parte sudeste, é a mais iluminada. Dá para entender que é devido a ser mais desenvolvida, ter mais indústria, ser grandes metrópoles. Por isso que elas se tornam mais iluminadas. 2. Qual é a principal fonte de energia utilizada para a geração de energia elétrica no Brasil? Apesar da nossa região já ter grandes parques eólicos, um solar, a maior parte da energia elétrica que vem até para nós é proveniente de usinas hidrelétricas ainda. Então, maior parte da energia que nós consumimos, utilizada no nosso país, ainda é a hídrica, né, proveniente das águas, as usinas hidrelétricas. Apesar de nós termos já aí várias outras para substituir, né, de maneira mais renovável, melhor para o ambiente e por aí vai. Porém, as hidrelétricas ainda são em maior número e as que fornecem maior energia para o nosso país. 3. Qual o principal uso de energia elétrica evidenciado na imagem? Pela imagem, nós conseguimos ver que aí a energia elétrica é transformada em energia luminosa, né? Se nós olharmos para o mapa. Cite outros usos da energia elétrica em seu cotidiano. Energia elétrica você pode transformar ela em energia mecânica. Quando você vai... Energia mecânica é de movimento. Por exemplo, quando você vai ligar um ventilador, um liquidificador, uma batedeira. Energia elétrica e energia mecânica. Térmica. Quando você vai ligar um ferro de passar, uma chapinha, um secador. E por aí vai. Energia elétrica é transformada em vários tipos de outras energias. Hoje em dia, nosso cotidiano, não conseguimos viver mais sem energia elétrica. Porém, como nós sabemos, tudo tem uma origem. A eletricidade tem uma origem, né? Como tudo se iniciou. Bem lá na antiguidade, bem antes de Cristo, a primeira evidência da eletricidade veio com Tales de Mileto, um filósofo. Não é isso? Ele atritou o âmbar, né, que é uma resina natural, com a lã. Quando ele quis tipo limpar esse âmbar com a lã. Quando ele deixou de lado esse âmbar, ele conseguiu ver que esse âmbar conseguia atrair pequenos objetos ao redor, como se fosse um imã. Mas ele eletrizou o âmbar sem saber. Foi a primeira evidência de que a eletricidade foi feita, né?
foi devido a esse grande filósofo que detectou que o âmbar, ao ser friccionado com a lã, ele conseguia atrair pequenos objetos. E já posteriormente, na frente, tem até no livro aí, eu esqueci de dizer a página a vocês, página 5, o médico William Gilbert verificou que o âmbar, ele atrai objetos, ou seja, ele cria propriedades elétricas. E os objetos que eram também entrados em contato com o âmbar também adquiriam propriedades elétricas. Então, daí que veio a palavra elétron, que vem do grego, né, âmbar. Então, vem do grego âmbar, que é elétron. E por aí adiante começou a vir novos estudos da eletricidade. Isso aí só foi o início, a primeira evidência da eletricidade, certo? E já veio alguns outros, como aí continuando na página 5, a da carga elétrica. Já que se descobriu a eletricidade, posteriormente descobriram carga elétrica. E alguns experimentos foram feitos, como aí da página 5, né, de raios catódicos, nos tubos de Crookes. Esses raios, eles defletiam, eles mudavam sua posição quando um ímã era encostado nele, dependendo do polo. Foi quando detectou que esses elétrons, eles variavam de acordo com a interação magnética também, certo? Um outro experimento que foi fundamental e de grande importância para a eletricidade, que está na página 6, foi o experimento de Millikan, certo? Graças a esse experimento, ele conseguiu verificar o valor exato da carga elementar. Quanto equivale em carga uma partícula apenas, um elétron apenas. Ele fez um experimento, certo? Como se fosse uma câmara a vácuo. Ele colocou óleos, pingos de óleos, que inicialmente caíram devido à gravidade, claro. Mas só que ele conseguiu equilibrar esses respingos de óleo com eletricidade. E daí, por esse experimento, ele conseguiu detectar o valor exato da carga elementar do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Esse Ezinho minúsculo simboliza carga elementar e a sua unidade de medida é o C maiúsculo. Posteriormente é que foram descobrir, ou então, digamos assim, formular um modelo atômico, que foi graças também a um experimento, certo? Do físico Ernest Rutherford. Esse modelo atômico é o mais usado atualmente, né? Inclusive até esse aqui que eu coloquei aqui, ele fez um experimento com feixes de luz, que passava por uma fina camada de ouro, e ele conseguiu detectar o formato, uma analogia do átomo, como se fosse nosso sistema solar. Os elétrons, como se fossem os planetas, e o núcleozinho lá, que é o nêutron e o próton, fosse o Sol. Então, esse era o modelo atômico proposto por Rutherford, que ele dá uma analogia ao sistema solar. Então, o átomo é composto por um núcleo contendo nêutrons e prótons. E ao redor desse núcleo, como se fossem planetas em torno do Sol, estão os elétrons. Então, quando um corpo ele é eletrizado ou não, ou ele está ganhando ou perdendo elétrons. O elétrons, ele como se ele estivesse na eletrosfera, não tem atmosfera? O elétron, ele vive na atmosfera, rondando o núcleo, que é composto pelo próton e o nêutron. O próton a gente sabe que é uma carga dada como positiva, certo? E o elétron é uma carga negativa, então esse Ezinho minúsculo, que é da carga elementar, negativa. Porém, existe um detalhezinho aí, certo? Quando um corpo ele ganha elétrons, ele tem muitos elétrons, ele ganha, a gente diz que ele está carregado negativamente. Quando esse corpo perde elétrons, a gente diz que ele está carregado positivamente. Porque o elétron, ele tem carga negativa. Então, se um corpo ganha, ele fica carregado negativamente. Se ele perde, ele fica carregado positivamente. E existe um cálculo para essa carga, certo?
Carga elétrica, ao invés de ser um C, é um Q maiúsculo, certo? É igual a N. N é o número de elétrons ganhos ou perdidos do corpo. E o E minúsculo, que é o quê? Carga elementar do elétron. Na equação que tem no livro de vocês, tem o mais ou menos na frente do N. Por quê? O corpo ele pode ganhar ou perder elétrons, não é isso? Já o Ezinho já é negativo. Porém, vai depender do corpo, se ele vai ganhar ou se ele vai perder. Geralmente, isso é quando a gente faz os cálculos que a gente vê o resultado final. E a unidade de medida dessa carga é o C maiúsculo, que é de Coulomb, ok? Na página 7, princípios da eletrostática. O primeiro princípio é o princípio de Dufay. Como eu disse a vocês, corpos que estão carregados negativamente é negativo, né? Com bastante elétron negativo. E aqueles que têm menos elétron e mais prótons, por exemplo, é positivos. E assim como os ímãs, tem horas que corpos se repelem, tem horas que corpos se atraem. Por exemplo, no livro de vocês, corpos que estão carregados com os mesmos sinais iguais, por exemplo, nesse primeiro caso, menos e menos, significa que os dois corpos estão carregados negativamente, então eles tendem a se repelir. Quando os corpos eles são carregados positivamente, dois aí também estão de sinais iguais, tendem também a se repelir. Porém, quando os corpos estão com sinais diferentes, eles se atraem, aquela famosa frase, os opostos se atraem, não é isso? Então, o princípio de Dufay é isso. Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Corpos de cargas iguais se repelem, corpos de cargas diferentes se atraem, certo? Agora, a lei da conservação da carga elétrica. Essa lei, gente, significa que se um corpo, inicialmente, ele não tem troca de energia com nenhum outro, a sua carga inicial vai ser igual à carga final. Se ele não houve interação com nenhum corpo. Se eles estão isolados, por exemplo, a sua carga inicial vai ser igual à carga final. Nesse princípio, diz também que carga elétrica, né, eletricidade, por exemplo, ela não pode ser destruída e nem construída. Ela é passada de um corpo para outro. E por atrito, por indução, por contato, enfim. Como ele diz aí, conforme Franklin, não há criação nem destruição de eletricidade, mas perda ou ganho desse fluido elétrico quando os objetos são atritados ou encostados. A gente não pode destruir essas partículas, a gente não pode destruir elétrons assim. O que pode ocorrer de um corpo é que um pode ganhar e o outro perder. Por exemplo, quando Tales de Mileto lá inicialmente atritou a lã com o âmbar, logicamente, se o âmbar começou a atrair objetos, significou que a lã passou elétrons para o âmbar. A lã é um tecidozinho, né, modo de dizer. Passou elétrons para o âmbar, então a lã perdeu e o âmbar ganhou elétrons, por isso que ele começou a atrair objetos nêutrons. Ele atraía só a parte dos prótons, claro, porque sinais diferentes se atraem. Isso vocês vão ver mais adiante. Ou seja, a energia que estava na lã, os elétrons, eles não foram destruídos não, eles passaram de um corpo para o outro, da lã para o âmbar. Então, nós não podemos destruir energia, eletricidade. A gente pode passar de um corpo para o outro, certo? E de corpos que estão inicialmente neutros, sem contato com nenhum nem outro, a sua energia inicial vai ser igual à final. Eu vou fazer agora alguns exemplos, certo? E lembrando, gente, mais uma vez, vocês vão receber a lista e nessa primeira etapa vocês vão conseguir responder de 1 a 5. Quem conseguir responder as demais já adianta até, certo? Então vamos lá? Bora lá, pessoal do terceiro ano, para alguns exemplos de carga. 3 exemplos simples. Antes de eu iniciar esses exemplos, vou fazer uma retificação aqui, certo? Uma correção sobre as notas que eu falei inicialmente como ia ser.
houve algumas mudanças. Eu gravei esse vídeo separado do primeiro, então dias diferentes, então houve uma mudança. Corrigindo, as atividades impressas que vocês vão receber na escola vai valer 1,5. As propostas por mim no portal vai ser 1,5 e as avaliações vai ser 2 pontos. Então, tá corrigido aí, certo? Agora vamos iniciar. Primeiro, qual a carga para um corpo com 2 elétrons em excesso? Corrigindo aqui. Em excesso possui. A equação da carga elétrica é carga igual a N. N é o número de partículas ganhas ou perdidas quando se trata de elétrons. Mas também pode ser prótons? Pode ser prótons. Vai ter questão que vai falar de prótons, número de prótons. Então, é N. N é sempre o número de partículas, elétrons ou prótons. 99% das questões, esse N é os elétrons, né? Mas vai ter questão também que vai ser prótons. E é a carga elementar, é 1,6, é aquele valor que nunca muda, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, o valor de El em todas as questões nunca vai mudar, é uma constante. Substituir os valores. O número de elétrons foi, onde tem N eu coloco 2. E onde tem E, que é o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando 2 vezes 1,6, 3,2. A potenciação eu posso repetir. E a unidade de medida de carga é Coulomb, é um C maiúsculo. Simples assim. Primeira questão. Segunda. Quantos elétrons um corpo deve ganhar para ficar eletrizado com carga de 2 Coulomb? Nesse segundo exemplo, ele pede quantos elétrons. Então, se ele pede quantos elétrons, é número. Então, é um Nzinho. Então, essa mesma equação inicial, eu isolei o N antes da igualdade. Ficou carga em cima dividido pela carga elementar. Qual foi a carga dada na questão? 2. Dividido por E, que é a carga elementar do elétron, que é 1,6 a menos 19. Dividindo 2 para 1,6, vai dar 1,25 aproximadamente. E essa potenciação, ó, eu vou repetir, se ela está negativa, vai ser positiva. Vai ficar 10 a 19 elétrons. Ok. Questão 3. Um corpo tem carga total de menos 400 Coulomb. Quantos elétrons em excesso tem esse corpo? É a mesmo jeito que você faz a da segunda. Eu vou colocar do jeito que está na questão para depois a gente isolar, certo? Que aqui eu já coloquei isolado. Mas é o mesmo jeito que se faz. Menos 400 é o valor da carga, onde tem que eu colocaria 400. N é a questão que eu estou pedindo, número de elétrons. E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Porém, se esse corpo ele tem excesso de elétrons, certo? Se esse corpo tem excesso de elétrons, como eu estava dizendo anteriormente, então ele é carregado negativamente. Eu poderia colocar um negativo aqui, do mesmo jeito que eu também poderia colocar aqui, ó, já que o corpo possui mais elétrons. Então, esse valor também poderia ser negativo, mas não é obrigado, certo? Porque a própria nomenclatura da questão já disse o corpo ele é carregado positivamente ou negativamente, ok? No final das questões, esse sinal não é levado em conta. Vocês vão ver até isso em questões que é de marcar. As questões sempre vão estar, as respostas finais sempre vão estar em módulos sem sinal. Tanto faz. Continuando, vai ficar N igual a 400 dividido para 1,6 vezes 10 a menos 19. A gente já pode matar os sinaizinhos negativos aqui, certo? 400 dividido para 1,6 vai dar aproximadamente 200.
150 vezes 10 elevado a 19. Só um lembretezinho aqui, você pode colocar assim ou diminuir, né? 2,5 vezes 10, 19 a 21. 19, 20 e 21 elétrons. Preste atenção que no livro de vocês, que eu vou passar, vai estar um número tipo assim, ó. Nessa questão aqui parecida, vai estar um número aproximado. Vamos supor que lá é 400, mas não é 400, mas vai estar assim, ó, 400 quilocoulomb, certo? Vai estar em quilo. Então, vocês têm que deixar apenas em coulomb, que é o Sistema Internacional de Unidades. Então, esse 400 iria ficar 400 vezes 10 elevado a 3 coulomb. Quando vocês forem fazer um exercício que está em quilocoulomb, usa esse prefixo aqui. E como é que ficaria na questão? Ficaria assim, 400 vezes 10 elevado a 3. Vocês iriam fazer a divisão aqui, que ia dar o mesmo, e iria ficar 3 menos 19, né? Que no caso daria 22. Só que no meu aqui está coulomb normal, então não vou precisar desse 10 elevado a 3. Tem um exercício de vocês que vai estar em quilocoulomb. Lembrando, o valor não é 400 não, que eu não vou estar dando a questão, né? É outro valor. Se está em quilocoulomb, ao invés de você usar só o número, você vai usar o número mais, né, o vezes 10 elevado a 3. Então, se atentem quando for nessa questão. Eu acho que é a questão, deixa eu olhar aqui. Questão 3 da apostila. Questão 3 da apostila está em quilocoulomb. Vocês têm que colocar em coulomb, que é usando o prefixo 10 elevado a 3. E é isso aí, galera. Bons estudos.